Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa aula semanal, sexta-feira, às 3 horas. O tema dessa aula é sobre a transformação do homem e o simbolismo do porco e da ovelha. Quero conversar um pouco sobre esse tema aqui com vocês. Quem estiver vendo aqui no Insta, o link está na bio e é só clicar para vocês caírem aqui no canal. E o objetivo das aulas passarem a ser aqui e sobre... Travou, vocês estão me vendo, me ouvindo? Acho que deu uma travada, uma reiniciada aqui, não sei. Mas o objetivo de gravar esses vídeos para vocês aqui no canal é para que a gente possa conversar as coisas com um pouco mais de calma e sobre alguns assuntos mais sérios. O Léo Junqueira comentou aqui, você tá aí, Léo? Falou, o canal mudou para temática cristã, que downgrade, kkkk. Você tá por aí, Léo? Eu fico pensando, né? Ainda bem que eu sou pai, professor, terapeuta, eu tenho uma paciência muito grande. Fica por aí, né? Vai ser bom. Porque eu fico pensando, o que é o downgrade, né? Era falar de Enem antes, era de estudos. Oi, Natália, tudo bom? Então, o objetivo aqui dessas aulas que teremos aqui toda sexta às 15 horas, e o plano é que a gente tenha também quarta-feira. A Natália, Augusto, quer chegar nesse nível de paciência. Não, pô, eu fico pensando, né, a coisa do jovem, assim, o jovem, ele nem passa no Enem, ele nem tira nota boa no Enem, né, ele nem sabe fazer a redação do Enem, ele não sabe nem interpretar a questão do Enem. E aí ele vê alguma coisa sobre as escrituras, sobre a Bíblia, né, e ele já fica com aquele nojinho de jovem. Não é isso? Aquela coisa assim, né? Pega o livro mais importante e mais complexo da história, 72 livros unidos no Antigo e no Novo Testamento, e independente da pessoa levar a religião a sério ou não, carrega os mais profundos simbolismos e tem a maior marca na história da humanidade, seja pelas pessoas que o abraçam, seja pelas pessoas que o rejeitam, né? Aí o jovem não passa no Enem, né? Ele é mais ou menos na faculdade, não sabe escrever direito, fica toda hora tendo que usar aí o chat GPT para corrigir o que está escrevendo, né? Hoje em dia os jovens estão com essa facilidade. Aí fica... Mas eu tenho paciência, entendeu? Fiquem por aí, fiquem por aí. Sejam muito bem-vindos, Renato, Lael, Rayane, Luciene. Oi, Luciene, tudo bom? A gente estava ontem numa chamada no Google Meet. E aqueles que, antes aqui de começarmos, aqueles que tiverem solteiros ou que tiverem interesse aí nessa etapa de formação da família, as inscrições estão abertas da Arca, que é uma escola da conquista à formação de famílias, que reúne num só lugar os meus cursos e aulas, e os da Nicole, passando por conquista, corpo e saúde, vida espiritual, matrimônio, patrimônio, filhos, amadurecimento. Também na mesma plataforma, site, aplicativo, há uma comunidade para que vocês possam conhecer, por exemplo, outros solteiros ao redor do Brasil. E também a mentoria, um programa anual que temos encontros ao vivo em grupo, também com um grupo de homens, de mulheres, enfim. O link está aqui na bio. E aqueles que precisarem de uma ajuda mais pessoal a respeito de terapia, de sofrimentos pessoais, de angústias, ou no casamento, ou com algum drama ou dificuldade pessoal que você esteja passando, aqui abaixo há também o link do WhatsApp da minha secretária, onde você consegue saber melhor sobre como funciona a terapia, valores, agendamento, etc., podendo fazer tanto online quanto presencial aqui no consultório, né? Certo? Boa. Olha, vamos conversar aqui. Existe um ponto, né? Eu queria comentar sobre esse simbolismo da ovelha e do porco. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque isso é de uma importância muito grande. Muito grande. O porco, ele é considerado
um animal maldito no Antigo Testamento. Isso não pode ser arbitrário. Isso tem que carregar um sentido profundo. Independente de você entender o Antigo Testamento, valorizar o Antigo Testamento, gostar de rezar, não gostar de rezar, não tem a ver com isso. Tem a ver com abrir a sua inteligência para entender o que os símbolos nos comunicam. Certo? E a ovelha, por outro lado, nos é colocada como, em relação ao pastor e como uma meta, como um modelo. Há, claro, outros modelos também. E eu quero aprofundar um pouco mais nisso, porque isso tem muito mais a ver com a sua vida do que parece. Queria começar com uma imagem mental sobre os 3 espaços vitais. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido eu falando isso aqui em algum momento, em algum local. Mas talvez até desenhando, né? Mas dá para vocês terem uma noção. Digo isso porque tem algumas aulas e tem até um plano. Todas as aulas dentro da Arca eu desenho, né? Fica com a câmera e de fato vou rascunhando, desenhando os esquemas para vocês entenderem melhor. E eu tenho interesse aqui, vou ver se eu passo a fazer algumas aulas aqui assim. Mas na vida há 3 grandes espaços vitais: o céu, onde vivem os pássaros e onde reina o canto, na terra, onde vivem os animais e onde reina a gritaria, e nos oceanos, onde vivem os peixes e onde reina o silêncio. E esses 3 símbolos, eles são importantes porque o ser humano é alguém que é capaz de transitar e viver nestes 3. E, idealmente, nós deveríamos ter incorporados esses 3 grandes espaços vitais na nossa vida. E o que é interessante nesse símbolo? Observe uma coisa: o eixo da Terra, onde vive os animais e reina a gritaria, é o eixo X, é o eixo da horizontal. Por outro lado, o eixo vertical é onde tem o céu e o oceano, é onde tem os pássaros e os peixes, é onde tem o canto e o silêncio. E o que há de belo num primeiro momento nesse símbolo é que nós percebemos que se a gente quer ter a disposição de nos elevarmos ao canto e às mais altas contemplações, nós temos que ter disposição para termos silêncio. Nós temos que ter disposição para um recolhimento. Não existe a possibilidade de termos grandes meditações e principalmente contemplações sobre coisas importantes da vida se nós não tivermos essa disposição à descida antes da subida. E de alguma forma, esses pequenos vídeos aqui no YouTube têm uma proposta de ser um pouco desses momentos em que a gente se recolhe um pouco para ouvir alguns assuntos que normalmente a gente não escuta. Porque normalmente a gente está no modo do eixo X, o modo do raso, o modo do reino animal, o modo da gritaria, da dopamina. É só distração, não é? É só feed, story. Já entra ali no meio da live, não sabe o que é. Ah, não chamou atenção, vai embora. E não é só assim? Vídeo, TikTok, tudo. Não é assim? E a gente não consegue mais parar e pensar com calma sobre as coisas. E o que a gente acaba se tornando? A gente acaba se tornando cada vez mais um animal. Por quê? Porque a gente não consegue ter a descida e a subida do eixo transcendente. A gente acaba ficando preso no eixo imanente. A gente vai. E olha que interessante, o mundo de hoje em dia é assim ou não? Como o mundo de hoje não tem densidade para ter silêncio, como o mundo de hoje não tem densidade para parar e pensar, e a gente já sai emitindo juízos, simplesmente julgando as coisas com o nosso umbigo, com a nossa barriga, com os nossos afetos, com os nossos sentimentos, o que acontece? O mundo de hoje é como se fosse um reino animal. Veja se não é. O reino animal é o reino do instinto, é o reino da gritaria, é o reino do barulho. E as músicas não estão ficando assim? As músicas cada vez mais distantes de um ideal de outrora e cada vez mais quase como se fosse uma grande pornofonia. Não é isso?
uma pornofonia, não é uma que está em grafia, uma que está escrita, uma que está em imagens. Não é isso que está acontecendo cada vez mais? E aí entra um símbolo também que é o símbolo do deserto, que é um símbolo importante para transformação do homem. Por que que existe esse movimento do homem que vai para o deserto? O que que é o símbolo do deserto? O deserto é o símbolo da negação das coisas do mundo que podem nos puxar para esse eixo imanente. No deserto você nega a fama, no deserto você nega o dinheiro, no deserto você nega as mulheres, no deserto você nega as conveniências e o conforto de onde você normalmente está e você se recolhe. A ida para o deserto é como que a ida para o oceano. Há algo de desértico no oceano, não há? Vocês entendem o que eu estou falando? Há algo de desértico no oceano. Então, essa disposição a um retiro, por isso que os retiros são assim, não é? A gente vai e se afasta da cidade, a gente vai para outro lugar, para que a gente possa se retirar daquelas preocupações mais imediatas, para que a gente possa ir nas profundezas da nossa alma, nas profundezas da nossa miséria, para que a gente possa encontrar quem a gente é, para que depois a gente possa fazer o movimento da subida. Mas as pessoas normalmente não querem, porque é tudo muito rápido, é tudo barulho. Já não existe mais momento para o tédio. Não é assim? E o que acontece? É aqui que entra o simbolismo do porco. Se vocês não tiverem a disposição do silêncio, se vocês não tiverem a disposição de olhar para as coisas do alto, se vocês não tiverem a disposição de perceber que essa vida não é só conforto, dinheiro, prazerzinho, e que há coisas maiores, nós vamos, como homens, nos transformando num animal. E qual é o animal que está no final da transformação? É um porco. Não é assim a parábola do filho pródigo? O filho começa pedindo a sua herança e ele, com a sua herança, sai da casa do pai, todo feliz para esbanjar essa herança no mundo. E ele vai tendo cada vez mais prazeres, e ele vai tendo cada vez mais esse sonho do jovem que vai gozando da vida sem as responsabilidades, sem os devidos sacrifícios. E o que acontece? E o que acontecem, ou carregaremos o peso da ordem, ou carregaremos o peso da culpa, ou carregaremos o peso da ordem, ou carregaremos o peso da desordem. E o que acontece é que esse filho que sai com a herança do pai, e essa é a história da sua vida, essa é a história da minha vida, ele vai abaixando cada vez mais na sua desordem, e os prazeres já não o satisfazem mais, e as riquezas são perdidas, e os meios vão ficando cada vez mais sujos. E onde que o jovem termina? O jovem, o filho pródigo, ele termina lá com os porcos. E essa história contada para os judeus, ele termina naquilo que há de mais baixo, ele termina naquilo que é um animal maldito. O porco, olha para o porco, ele tá na lama e ele gosta da lama. O porco, ele aceita qualquer coisa, ele aceita qualquer lixo. Essa é ou não é a vida de tantas pessoas que estão na lama e gostam da lama, estão no lixo e gostam do lixo. Não é assim? Até que o jovem passa a lembrar de como era a casa do pai. E depois eu falo o símbolo dessa parábola, aprofundamos o porco e na questão da ovelha. E ele volta para a casa do pai. E ele vai lembrando, mas não era tão ruim assim estar na casa do meu pai, agora que eu tô na merda, agora que eu tô no lixo. Não era tão ruim assim. Talvez eu possa voltar para o meu pai como um servo. Talvez eu possa voltar para a casa do meu pai, não como eu estava antes, mas vai ser melhor do que eu tô agora. E ele vai lembrando de como falar para o pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E quando ele vai chegando, o pai já o estava vendo no horizonte, como um pai que não esquece do seu filho.
E quando o filho chega e fala: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de seu filho, antes que ele complete o que ele estava planejando, o pai o enche de beijos e pede para trazer as roupas, as vestes, os anéis, o cordeiro, para receber o retorno do filho. O que é o símbolo desta parábola que nos é contada pelo próprio Cristo? Ela é o símbolo do filho que se afastou da casa do pai, o pai representando como Deus, representando como a ordem, como a moral, como os mandamentos, como a igreja. É ou não é a história do jovem? Não, não, eu tô cansado dessa coisa de regra, dessa coisa de limites. Eu quero usar a minha liberdade, eu quero extravasar, eu quero viver muito bem do jeito que eu quero. E aí o jovem pede a herança do pai. O que é a herança do pai? Todos os dons, a nossa existência, a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, a nossa vida, a nossa força. Tudo isso são dons, o nosso dinheiro. Não é isso? Tudo é dom. E nós seremos cobrados como usamos os nossos dons. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora poderei confiar-te no muito, entre para o gozo do Senhor. Servo mau e preguiçoso, será lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Nós seremos cobrados em como usamos todos os nossos dons, não só o nosso dinheiro, como usamos a nossa fala, como usamos, como cuidamos, por exemplo, eu tenho o dom de ter 2 filhas lindas, serei cobrado em como usei esses dons. De alguma forma, eu sei que não tenho vários dons, e um dos dons que eu tenho, que são poucos, âmbito de profissão, é de conseguir entender e explicar algumas coisas. E certamente serei cobrado por aquilo que eu disse, por aquilo que eu expliquei. De alguma forma, poder falar com vocês aqui, qualquer coisa que é uma graça, que é uma presença, é um dom, serei cobrado que falarei não só no todo, mas com a graça que tenho, por exemplo, de estar aqui na internet. Entendem isso? Tudo isso é dom. Tive o dom de enxergar, não sou cego. Como que eu usei o dom do meu olhar? Tenho o dom, a graça de ter pessoas que confiam em mim para ajudar suas vidas, suas famílias. O que eu fiz com cada uma delas? Esses são os nossos dons, né? E a gente vai lá esbanjando. Quer saber? Que se dane. Que se dane. A pessoa cai na pornografia. A pessoa acaba banalizando todos os sentidos. Passa a comer só porcaria e passa a ser destruído pela gula, passa a ser destruído pela luxúria, passa a ser destruído pela preguiça, não guarda o olhar, só fica olhando besteira, memória, imaginação, inteligência cada vez mais corrompidas. Não é assim? Até que de repente a gente vai achando que tá tudo bem, eu tenho 18, tudo bem, tem 20. Como disse o Léo ali no início ali do chat, o canal mudou para temática cristã, que downgrade. É mais ou menos assim, caramba, como assim? Voltou para casa do pai, deu ré? Mas como dizia o C.S. Lewis, se estivermos indo rumo a um abismo, que dá ré mais rápido é o mais progressista, não é? E não tem problema dar ré, não tem problema atrasar se o relógio estiver marcando a hora errada, não é isso? E a gente fala então lá com 18 anos, que downgrade, né? Que downgrade. Que bobeira. Pra que isso? Até que a gente vai ficando com 20, 25, 30, e a gente vai percebendo que esse canto dessa alegria, que usar tantas drogas como você usou, digo, você aqui em genérico, né? Destruiu o seu dinheiro, destruiu sua inteligência, destruiu sua memória. Eu vejo pacientes que chegam assim meio lesados de tanta maconha. Não tem isso? Aí o cara já bombou algumas vezes na faculdade. Ou o cara destruiu o relacionamento com uma linda moça que poderia ser esposa dele porque ele não soube dar o devido valor. E aí o cara começa a ficar ali um grande adolescente de 30 anos, em que ele não tem uma profissão bem-sucedida, ele não tem uma família, ele não tem vida espiritual, tá com a saúde um lixo, aí conseguiu zerar a vida, né? Saúde ruim, vida espiritual ruim, profissão ruim, relacionamento ruim. E aí, de repente, ele vê alguém com downgrade falando de algum assunto mais profundo, do tipo de tentar lembrar como era a casa do pai. Esse vídeo, essa aula é um pouco disso, né?
tentar fazer a gente perceber que a gente está vivendo como porco. E o que é interessante no simbolismo do porco? E por que o porco é um animal maldito? E por que um porco é um animal que aceita qualquer coisa? Ele é um animal maldito porque, pela sua estrutura anatômica do pescoço, ele não é capaz de olhar para o céu. Ele é um animal que está preso na imanência. Ele está preso aqui embaixo. E por não olhar para o céu, ele aceita qualquer lixo. E ele dança no lixo, e ele vive no lixo, e ele tem medo de uma vida diferente. Essa é a história da nossa época. Uma época marcada pelo simbolismo do porco. Porque a gente tem nojo de olhar para o céu, a gente tem nojinho de assuntos do alto. E aí a gente vai lembrando que talvez, aquela vida na casa do pai não era tão ruim assim. Vocês entendem o que eu tô falando? Faz sentido o que eu tô falando? Falem comigo aqui. Eu vou olhar os dois chats. Tá fazendo sentido? Aí vocês lembram que talvez a casa do pai não era tão ruim assim. E que vocês viam que não existe uma vida sem sacrifício. Se a gente quer ter um corpo melhor, se a gente quer ter uma família melhor, se a gente quer aprender um instrumento, uma língua, qualquer coisa, existe sacrifício. E talvez aqueles sacrifícios nos permitiam ter uma liberdade melhor, uma liberdade mais plena. E aí, nesse momento, a gente desiste de sermos porcos. Porque o Marlon falou totalmente. Mas não é isso. A gente deixa de ser porco quando a gente olha para o alto. A gente deixa de ser porco quando a gente olha para o alto. E aí a gente começa a se transformar numa ovelha. Olha que lindo. Esse processo de voltar para a casa do pai, esse quadro, aqui. Esse quadro é o retorno do filho pródigo, né? O retorno do filho pródigo, que ele tá aqui caído aos pés do pai e o pai o enchendo de beijos. Qual que é o símbolo desse quadro, desse retorno na tradição cristã? A confissão, em que a gente, depois de estar no lixo, a gente volta para a confissão e a gente tem medo de pedir perdão. E quando a gente se ajoelha e fala, Padre, venham confessar porque pequei. Pequei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser amado seu filho. E ele nos abraça cheio de beijos. E a gente entende aquilo que São José Maria Escrivá falava, que o sacramento da confissão é o sacramento da alegria. Porque por maior que seja o nosso pecado, maior é a misericórdia do Pai, e a gente volta todo sujo, todo fedido, e ele nos limpa, como a Maria, que agora está com 2 anos e pouco, 2 anos e 1 mês, indo para 2 anos e 2 meses, que às vezes está com a fralda cheia, não está com o cheiro dos melhores, e ela fala, papai, cocô. E ela adora que eu a troque. É algo até meio curioso. E a gente vai lá e limpa, e depois ela fica linda, cheirosa. Não é isso? O Léo perguntou, você é cristão, certo? Evangélico, católico ou adventista? Sou católico. Mas isso até quem não é cristão, nem católico, não precisa nem ser cristão. Algo vocês conseguem tirar disso, né? Eu acho que para alguém assistir isso aqui e falar, não, citou, eu não vou. Aí é uma inteligência... Olha, eu fico falando essas coisas aqui do nojinho, né? A gente consegue medir muito a maturidade de uma pessoa pelo nojinho que ela tem de assuntos de religião, que tocam nos aspectos mais profundos, né? Ou você só quer ficar em assunto de coach, de produtividade, de crenças limitantes, de acreditar em si mesmo, de sonhar grande, de mudar o mundo? Prosperidade, abundância, só isso mesmo? Tá em qual fase do filho pródigo? O Marlon, eu não tenho religião. E falou que tá, faz todo sentido. Faz todo sentido, pô. Fiquem por aqui. A gente tá conversando. Coisas que são sérias. Entendem isso? E aí nós voltamos. E a gente vê, por exemplo, que aquela história daquela regra de que pornografia era imoral. Aí a gente, como assim imoral? Isso é uma regra? Não.
a tradição cristã está falando isso no sentido clássico da palavra, de moralidade como a arte de viver bem. Estão falando assim, a pornografia é imoral porque você não foi feito para isso. Aí depois de tanto cair, você termina na terapia, como tanta gente que eu atendo, com ejaculação precoce, impotente. Vocês não sabem quantos homens eu já vi falando engasgados da tristeza, da impotência, da escravidão. Quer terminar rápido e ver a cara de tristeza da esposa. Aí vocês olham e falam, pô, é verdade, né? Aquela regra de não ficar vivendo no lixo, de fazer sacrifício, que nem tudo era dopamina, teria me ajudado a ter mais autodomínio, a ser mais senhor de mim mesmo. É assim ou não é? É. Moças, muitas moças reclamam, não tem homem bom por aí e tal. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes é que vocês aceitam pouco. Porque o cara propõe, você já vai pra cama, você se entregou pra ele sem que ele te mereça. Por quê? Porque muitas vezes vocês estão vivendo como porcas. Vocês estão com o pescoço travado sem olhar para o céu. Olha para as coisas do alto. Um cara te levou para a cama e te largou. Outro cara te levou para a cama e te largou. Outro cara te levou para a cama e te largou. Todos eles mentiram, falaram que eram diferentes. Todos eles falaram que iam cuidar de você. Aí você fica com todo esse papinho do feminismo, de que você tem que se libertar sexualmente, mas você sofre sozinha, não no Instagram, né? Eu vejo moça sofrendo no consultório, não é lacrando. Porque quem se sente usada e largada é ela, lá no íntimo do coração. E por que vocês aceitam qualquer coisa? Porque vocês não olham pro alto. E aí a gente começa a se transformar numa ovelha. Por que a ovelha é o símbolo do que temos que ser? Na profecia de Isaías sobre o Messias, ele fala: foi maltratado e resignou-se. Ele não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. O que é uma ovelha? Em primeiro lugar, uma ovelha, ela é dócil. Ela é obediente ao pastor, que é uma imagem do pai. Uma ovelha, ela é burrinha. E por isso, ela busca estar muito próxima do limite dos limites do pastor. E nós somos assim, né? Nós somos burros. Qualquer pornografiazinha te engana. E você acha que é ok. Qualquer drogazinha, qualquer novela, filme ruim, começa a colocar uma série de ideias erradas na sua cabeça. E você se acha o crítico. Porque eu sou muito crítico. Irmão, você não acha, moça, você não acha engraçado que você se sinta tão crítico, tão crítica, sendo que você tem a mesma ideia que todo mundo da sua escola e tá todo mundo meio perdido? Você não acha engraçado que você seja tão crítico e você concorda com todo o mainstream da mídia, né? Com toda a cartilha, e você é super crítica. Não sabe fazer nem direito e é super crítica. Não é assim? Vocês entendem isso que eu tô falando? Nós somos meio burros mesmo. Nós somos ovelhas. E vocês sabem qual que é a diferença de uma ovelha que está na lama e do porco que está na lama? É que a ovelha reza, porque ela olha para o céu. A ovelha às vezes não consegue sair sozinha, mas o pastor a tira. Ou seja, eu quero falar sobre um aspecto da transformação do homem que é muito profunda, que é essa disposição do homem de estar aberto à transcendência, que é essa disposição do homem de levar os assuntos mais sérios de forma séria, dessa disposição do homem de ser adulto, de se recusar a ser um adolescente de 25, 30, 35 anos, de ser o adulto da sala. Entendem isso? Entendem isso? Por que a ovelha é o símbolo
dos que são salvos, e o cordeiro também, e a cabra, o bode, cabrito, é o símbolo daqueles que são condenados. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por que, que o cordeiro é o símbolo de Cristo e o bode é o símbolo do anticristo? Tem a ver com isso. Vocês sabem por quê? Mandem aí, mandem aí. A Natália tinha colocado, Jordan Peterson, antes da conversão, sempre considerou a Bíblia como um posto de conhecimento, sem elogios. Pô, exatamente. Ele ainda tá no processo de conversão. E ele, já no 12 Regras para a Vida, coloca, né, a Bíblia como livro que tem as verdades mais profundas sobre a psicologia humana, incomparável com qualquer outro livro de psicologia. Até porque não tem nenhum outro livro que marcou a história desta forma, né? Ou seja, até quem não valoriza ou pratica, certamente se beneficiaria muito em termos de cultura e inteligência de levar essas coisas a sério, né? Alguém sabe por quê? Chutem aí, chutem aí. O bode é o símbolo do anticristo, o carneiro, o cordeiro e a ovelha são o símbolo daqueles que estão salvos. No Antigo Testamento, ao falar sobre o juízo final, Cristo fala que os da direita serão salvos e os da esquerda serão condenados. Os da direita serão salvos e ele coloca ali a direita como símbolo da salvação, é colocado como o cordeiro e daqui o cabrito, a ovelha e a cabra. Por quê? Porque direita aqui está significando aquele sentido mais profundo, filosófico e metafísico da palavra, como direita, como a ordem. Em inglês, como que se chama? Direita, right, não é? E o certo também é chamado de right, não é? Esquerda é left e desordem também é left. Ou seja, direita como ordem, esquerda como desordem. Em italiano, direita também é certo e esquerda é sinistro, sinistra. No latim também esquerda como sinistra. Em português, vire à direita, faça isso direito, a minha vida tá bagunçada, eu preciso endireitar a minha vida. E se um animal está desordenado, um animal está selvagem, você quer civilizar o animal, você adestra, torna o animal à direita, adestra. Por isso que Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Isso aqui não tem a ver com política, não tem a ver com voto, não é isso. Tem a ver com encarnar a ordem ou a desordem. Entendem isso? Faz sentido o que eu estou falando? A ovelha, por ser submissa, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda na mão do tosqueador, ela não abre a boca, ele não abre a boca. Quando o tosqueador vai tirar a lã, a ovelha não, ela é dócil. Ela é dócil. E o cordeiro, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, ele não abriu a boca. O cordeiro não grita quando morre. Por isso que, como um amigo muito querido bem ressaltou, as representações da paixão de Cristo, quando Cristo é flagelado e gritam, tá errado isso. O certo seria, nas representações, Cristo sendo espancado calado. Porque foi maltratado e resignou-se, ele não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda na mão do tosqueador, ele não abriu a boca. E esse amigo já foi monge, e ele num processo lá de sacrificar o cordeiro, e ele falou que ficou impressionado, porque ele falou que entendeu essa passagem, porque o cordeiro, quando está sendo conduzido, ele não grita nem esperneia, e nem na hora da morte. É como que uma entrega total e confiante à vontade do pai, à vontade do pastor, não é isso? Do pastor da ovelha. Então, o cordeiro, como aquela inocência que é obediente até a morte de cruz, não é? E a cabra, por outro lado. E o bode? A cabra e o bode, né? Tem ali o cabrito. Eles já estão representados à esquerda, porque eles parecem, é como o joio e o trigo, parecem, mas os frutos são diferentes. Olha para a cara do bode, o bode foi feito para a gente entender que ele é parecido, mas ele é estranho. O bode, a cabra e o cabrito, eles são desobedientes. Eles gritam com você, não é? O bode, alguém já viu a cabra?
E compara uma cabra com a ovelha. A cabra, o bode, tem muito mais esse espírito da insubordinação, não é? Essa revolta contra a hierarquia, não é isso? E ainda, no símbolo, o bode tende a ser muito taradão, né? Ele tem várias excitações ao longo do dia, o que é muito curioso, porque a depravação sexual é uma das principais coisas que levam as pessoas a desordens morais mais profundas, como a gente consegue ver ao longo da história, inclusive na história de muitos hereges e de pessoas que chegaram a coisas muito... Por exemplo, é muito curioso, né, como que na história da igreja anglicana, Henrique VIII, que é divorciado de sua mulher, tenta subornar a igreja, não deixa, tenta ali de todo jeito, depois então eu vou criar a minha igreja, eu sou chefe da minha igreja, e vai lá, abandona a esposa para ficar com a amante, depois abandona a amante para outras amantes, corta a cabeça da amante, corta a cabeça de uma galera aí no processo de São Thomas More, que tem aquele filme O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Não é isso? Entende o que eu tô falando? O que é então essa transformação do homem, o símbolo do porco e o símbolo da ovelha? É entendermos que, em última instância, as coisas mais sérias da nossa vida, nós somos como uma ovelha que não consegue se salvar sozinha, que sozinha nós nos perdemos muito facilmente, e que para isso, como ela olha para o alto e ela chama, ela pode ser resgatada. Que pastor que tendo 99 ovelhas e perdido uma, não iria lá buscá-la? E isso é a nossa vida ou não? Eu quero que vocês entendam. Nós falaremos aqui ao longo do canal de vários assuntos. De vida espiritual, como estou falando, de amadurecimento, de matrimônio, de conquista. Tem várias coisas que dá para falar, alguns assuntos mais baixos também, assim, né? Em algum sentido. Mas eu queria que vocês começassem a entender que o início da nossa transformação profunda envolve no levantar da cabeça, da abertura à transcendência. E digo isso com muita tranquilidade para homens e mulheres. Um dos grandes motivos dos relacionamentos de vocês darem tão errado é pelo problema no pescoço que vocês têm. Porque relacionamento e família é muito diferente de empresa, é muito diferente de fazer um bolo. Muito diferente. Vou fazer um bolo, é só seguir a receita. Segue lá a receita e pronto, não precisa de nada disso que eu tô falando, assim, né? Para fazer uma empresa, pô, às vezes não precisa, né? Pega um produto, bota uma margem, coloca um preço, né, adequado ali ao produto, define onde você vai escoar a venda, define o método de venda, o marketing e tal. Beleza, ali os 4 P's de marketing, né? O preço, produto, prazo e promoção. Foi lá, ajeitou isso aí. Em algum sentido, pode ser que você não fique rico, mas dá para ganhar um dinheiro e tal. Agora, e família? Família é um outro nível de complexidade. Quando a gente está refletindo e pensando sobre a família, a gente entra em jogo o egoísmo, entra o sacrifício, entra o nosso orgulho, entra o medo, entra o amor, entra o medo do abandono. Coisas que são extremamente mais complicadas do que tocar uma empresa. Atende pessoas de todos os tipos, né, que vocês podem pensar. E algumas pessoas muito ricas, com muito dinheiro. Não tem nada a ver tocar bem uma família. Você não toca bem uma família com missão, visão, valores, com meta, com brainstorming, com planejamento trimestral, quadrimestral. Você não vende sua esposa quando tá dando errado, você não vende seus filhos, você não muda o nome da empresa, você não faz um rebranding. Entendem isso? Porque uma família não é uma realidade só daqui de baixo. O José Maria Escrivá falava, alguns acham que é na linha do horizonte que o céu se une com a terra, mas não, meus filhos. O céu e a terra se unem no coração do homem quando ele vive santamente a vida diária, com a cabeça no céu e os pés na terra. Um homem que tem a abertura e a profundidade do silêncio e a ascensão do canto,
que está aberto à transcendência, que não tem nojinho dos assuntos sérios, que sabe aproveitar as coisas daqui, porque sabe que a nossa vida é uma realidade encarnada e que nós somos feitos não para vivermos na carne, mas não segundo a carne, para vivermos no mundo, mas não segundo o mundo. Que se a gente foi feito para beijar mesmo a nossa esposa e os nossos filhos e sentir o cheiro deles. Mas vocês vão perceber uma coisa muito curiosa. Quanto mais a gente tem essa disposição de olhar para o alto, e quanto mais nós temos abertura à transcendência, e depois posso fazer outras aulas e vídeos aqui sobre como fazer isso, mais as coisas daqui de baixo passam a ter cor, gosto, cheiro, brilho. Quanto mais eu tento levar esses assuntos a sério, mais eu amo a Nicole e mais eu vejo o quanto eu não a mereço e o tamanho da graça que é na minha vida tê-la e ter minhas filhas. Mas eu consigo ver graça em pequenas coisas, encontrar o extraordinário no ordinário. E é tão curioso como a gente vê as pessoas perdidas no eixo imanente, no eixo da dopamina, no eixo animal, querendo viajar toda hora para encontrar felicidade e vendo de fora algumas vidas, a gente percebe que as pessoas viajam tanto justamente porque elas estão fugindo de alguma coisa. É claro, pode ter exceção, mas vocês entendem isso que eu estou falando? Às vezes a pessoa, né, não consegue parar quieta e você vê que tem coisas fora do lugar. E parece que a pessoa nunca está satisfeita. Sempre a próxima viagem, sempre a próxima coisa, sempre a próxima coisa. E não consegue ficar quieto com a família, com os filhos. E sentir felicidade nessas pequenas coisas. Porque é essa disposição de não ser porco que faz o que o São José Maria Escrivá fala, de conseguirmos transformar a prosa diária em poesia heróica. Certo? Certo? Vocês têm alguma pergunta? Vocês podem ir mandando também as perguntas e reflexões ou comentários também aqui ao longo da live. Na próxima sexta-feira teremos as nossas lives aqui às 15 horas. E aqueles que têm interesse em melhorar na parte de relacionamento, que têm interesse em levar a vida a sério, em construir família, em conhecer outros solteiros e solteiras do nosso Brasil que também estão na mesma busca, ou que estão namorando e noivos e querem uma ajuda para entender como levar melhor essa etapa, vocês podem acessar o link na descrição, no comentário, aqui em algum lugar, da Arca, que é uma escola da conquista, a formação de famílias especializada de solteiros a recém-casados, em que vocês conseguem ter acesso às aulas minhas e da Nicole, minha esposa, sobre vários temas dentro disso. E também podem ter acesso à nossa plataforma, em que vocês vão conhecer pessoas no nosso diretório de membros, com foto, perfil do Instagram, idade, cidade, profissão, religião, etc. Podendo formar amizades e também, quem sabe, conhecer alguém. Para vocês conhecerem melhor, é só clicar aqui. E aqueles que, mais uma vez, precisarem de alguma ajuda a nível pessoal, de terapia, tudo, e quiserem saber como funciona a terapia aqui, por exemplo, é só vocês clicarem no link da bio no WhatsApp da minha secretária, conversar com ela, ela passa todas as informações e, sendo do seu interesse, a gente pode marcar tanto online quanto presencial. Certo? É isso, meus caros. Peço, se vocês gostaram, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o like e depois aqui do chat, que vocês coloquem os comentários. Coloquem aqui também nos comentários depois do chat para que mais pessoas possam ver a visão de vocês. Isso também ajuda imensamente a distribuição do vídeo. Certo? Um abraço para todos e nos vemos na próxima sexta.